Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Graça e paz. Amém, irmãos? A alegria do Senhor. E é por Ele, para Ele, por meio dEle que estamos aqui. Nada que nós fazemos que não venha glorificar e exaltar esse nosso Salvador eterno, Jesus Cristo. A Ele seja honra, glória e louvor. O nosso respirar, o nosso levantar, a nossa saúde vem dEle. A graça dEle, a bondade é dEle. Você pode se assentar. Eu vou pedir os irmãos que estão aqui à minha direita, aqui, os irmãos aqui lousados, os irmãos aqui, pudesse ficar aqui, ficar. Obrigado, tá, irmãos? O reverendo mestre Luiz Carlos Batista também. Fico feliz, irmãos, nós estamos fazendo esse estudo bíblico para crescimento, para edificação. O que acontece? Cristo é a cabeça da... Vamos lá comigo? Cristo é a cabeça da... Diga assim, eu sou o membro. A igreja é o corpo. Aí sim, nós entendemos a importância e a significância de nós estarmos aqui estudando. Por quê? Porque Cristo é o cabeça desse conhecimento. Ele é o cabeça de toda a fonte do saber. Eu, como membro, eu tenho que saber. Eu, como corpo de Cristo, eu tenho que saber. Irmãos, eu tenho dito que a internet é uma bênção para aqueles que querem buscar bênção. Eu não vejo nenhuma maldição na internet, eu gosto muito, porque a gente tem facilidade de transmitir a mensagem, de poder ajudar as pessoas. Agora, para aqueles que não têm intenção de buscar a edificação, com certeza não é o veículo que é ruim, é a pessoa que vai fazer com que aquilo não sirva para edificar. Eu vejo como nós que estamos aqui estudando podemos ajudar as pessoas, podemos fazer ligações, conexões, revelando Jesus Cristo, revelando a palavra. Então, aproveite o máximo que você puder para fazer desse instrumento de comunicação uma forma de ganhar almas, de edificar vidas, de trazer pessoas para a fé em Jesus Cristo. Amém? E eu tenho aproveitado para fazer isso e Deus tem abençoado. Eu quero pedir aos irmãos que utilizem dessa bênção. Nós estamos falando de um dos maiores personagens da história, Jesus. Nós estamos falando da sua caminhada na Palestina, foi onde ele nasceu e aonde exerceu a parte do seu ministério. E também vamos falar de Jesus em Jerusalém. E isso a gente tem muito tempo para tratar. Mas nós estamos tocando no solo mais sagrado que o mundo pode falar, comentar e visitar, que é Jerusalém. Jerusalém continua ainda sendo a cidade sagrada, porque ali o nosso Salvador, ele operou e realizou a obra do nosso Pai que está nos céus. Nós temos várias nacionalidades se afluindo para Jerusalém, ainda que esteja num campo ainda de conflito, mas não param de chegar turistas para conhecer aonde Jesus nasceu, aonde Jesus operou os milagres, aonde Jesus fez a obra no templo. Ainda há muita gente interessada, aí tem o campo de pesquisa, o campo de interesse da verdade e de acordo com as Escrituras. Vocês sabiam que se não fosse Mateus, Marcos, Lucas e João, nós não teríamos a história de Jesus? Com certeza, eles foram os que mais contribuíram para que nós recebermos essa herança histórica desse Jesus Salvador. João falou, mas esses contaram mais da sua história, da sua biografia, como tudo aconteceu, o processo que ele viveu. Vocês sabem que Herodes,
quando soube que Jesus estava para nascer, ele fez de tudo para que Jesus fosse destruído, fosse morto. Quando os reis magos falaram que vira estrela e vieram adorar como havia previsto pelo sinal que o Salvador estava vindo para a Judéia, porque Herodes era o rei da Judéia, ele tomava conta da província da Judéia, e Herodes era um lunático, apesar de fazer grandes obras de construção civil, um homem muito bem locado para o desenvolvimento, o crescimento nessa parte de urbanista, mas ele tinha problemas psicológicos seríssimos. Olha como é que a história conta. Primeiro porque matou a sua esposa. Não se contendo com isso, ele matou seus 2 filhos afogados. Um camarada muito mau. E fora as outras atrocidades que ele também acabou desenvolvendo por causa da sua loucura. E, por final, quando soube do nascimento de Jesus, foi por esse motivo que José foi avisado, né? Olha, vai para o Egito até que a coisa cesse. Então, quando José vai para o Egito, eles vão em busca de Jesus, não conseguem alcançá-lo, porque Jesus já estava no Egito e aguardou pela ordem do anjo que retornasse. Eles retornaram e Jesus nasceu e teve um desenvolvimento como uma criança normal. Só que Jesus era o enviado do Pai, enviado para uma missão, né? Ele não foi fruto de uma união de homem e mulher, uma junção carnal para que viesse. Ele veio por ordem e por uma obra especial do Espírito Santo. Então nós estamos falando de uma pessoa tremendamente importante, num cenário tremendamente importante, que há várias discussões ainda, né, a respeito da sua pessoa, a respeito do campo geográfico, há muita discussão, muita discussão. Por exemplo, Jesus nasceu em Belém, onde era a cidade de José. José era carpinteiro, mas a dúvida se realmente a palavra carpinteiro no emprego para Jesus, ele fosse carpinteiro. Alguns dizem que Jesus foi pedreiro. Então, sempre há esse conflito e Jesus contribuiu para construir, isso é história, né? Para construir algumas casas para o crescimento ali em Belém. Bom, e a gente vai caminhando nesse solo abençoado, como falar também do Mar da Galileia, que é um mar extremamente importante no palco, no cenário da obra, das realizações, das manifestações, da operação de Deus, e aquele mar serviu para grandes obras do Pai, tinha uma capacidade muito grande fluvial, e Jesus se utilizou daquele transporte, que era o transporte mais hábil, né? Mais rápido, mais fácil, que era de navegação. Então é desse Jesus comum. E por que Jesus se dedicou tanto e mais tempo para pescadores? A história a gente vai lendo, Jesus se dedicou maior parte da sua vida ministerial para pescadores. Por que isso? Qual é a intenção? Qual é a visão do Evangelho? Então, a gente tem vários enigmas, a gente tem vários códigos dentro das Escrituras, que normalmente, se a gente não estudar como nós estamos fazendo aqui, a gente não encontra uma resposta condizente, satisfatória. Porque nem tudo também a gente vai conseguir ter resposta. Nem tudo a gente vai ter resposta, mas vamos ter uma capacidade de entender. Porque o importante é nós chegarmos e edificar a nossa fé. Edificar a nossa fé, porque a nossa fé tem que ser edificada. A pessoa não pode estudar para chegar e desenvolver uma incredulidade, né? Desenvolver um ateísmo ou uma rebelião contra as Escrituras. Bom, irmãos, eu quero ler um texto junto com vocês, antes de nós entrarmos em alguns assuntos. João capítulo 21, a partir do versículo 15. Lembrando também, irmãos, que no dia 6 nós vamos iniciar os nossos estudos teológicos, o nosso curso de teologia. Se você quiser participar, só procurar a irmã Camila ou o pastor Júlio, dê o seu nome. Vai acontecer todas as quartas-feiras. Nós vamos iniciar já com uma disciplina lindíssima, que é importante para a compreensão da Bíblia, que é a teologia sistemática. Você vai entender
Como você vai crescer com esse estudo? Vai acontecer toda quarta-feira. Nós estamos pedindo para os irmãos que estão se formando pelo discipulado que façam esse curso. E todos que querem fazer, primeiro passe pelo discipulado. Por quê? Porque a gente vai dar a base, dar um encaminhamento para você chegar ao curso de teologia. O nosso discipulado é muito interessante. Nós temos crescido muito aqui. E domingo que vem será a nossa formatura. Então, você que está terminando o discipulado, vale a pena você investir para você ajudar as pessoas, para você poder até fazer com que o evangelho seja assim, estendido. Porque muitas pessoas não vêm para o evangelho por falta de conhecimento, né? É Osés que fala: o meu povo se perece por falta de conhecimento. Irmãos, João capítulo 21, verso 15. Vocês acharam? Bom, Pedro aqui é interrogado. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Barjonas, né? Filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a dizer-lhe a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, digo que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outros te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que a morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: segue-me. Amém. Vamos orar, irmãos. Daqui o pastor Almir vai estar orando por nossas vidas, para que possamos dar início a essa nossa lição. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, primeiramente, Senhor, queremos te agradecer por mais esse dia, Senhor, de vida na Tua presença. Obrigado, Pai querido, por acordarmos. Obrigado por mais esse dia que nos concede de estar na Tua casa, pela honra de estar na Tua presença, para ouvir e aprender a Tua palavra. Pai querido, que hoje seja um dia de grandes vitórias nas nossas vidas, para continuarmos sendo testemunho de Ti nessa terra. Agora, Senhor, abra os nossos corações e a nossa mente para que possamos entender a Tua palavra, a Tua mensagem, e que possamos não só ser ouvinte, mas um praticante da Tua palavra. Assim nós te agradecemos, Senhor, pela unção que colocaste sobre a vida do Teu servo, para transmitir a Tua palavra sobre a Tua igreja. E como parte desta igreja, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Nós lemos um texto aqui que Jesus está querendo pegar a resposta de Pedro para saber se realmente a sua resposta tem compromisso com o que ele havia de assumir e havia de ser. Por causa da sua negação, quando Cristo foi preso, Jesus o experimentou a saber que ele pudesse desenvolver aquele amor ágape, né? Que é o amor sacrificial, é o amor que não pede nada em troca, é o amor que se coloca à disposição de Deus visando o próximo. E Jesus o fez responder 3 vezes para ver a medida e a profundidade do seu comprometimento diante da obra. E isso chega ao ponto de que Pedro diz, né, Senhor, pela terceira vez Pedro ficou um pouco assim, estremecido, mas era necessário, né? E Jesus estava sabendo, com grande compromisso, ele estava assumindo. E ele responde: Senhor, tu sabes que agora chegou um ponto que não era mais para ser aquele Pedro impulsivo, um Pedro revolucionário, um Pedro que agia sem pensar, mas um Pedro que seria presbítero, né? Seria o líder de um grupo, de uma igreja que iria nascer. Então, o experimento de Jesus
Jesus para saber como estava a ligação emocional, espiritual de Pedro com esse compromisso, foi necessário que Jesus pudesse arguí-lo ao ponto dele se sentir um pouco estremecido, mas a gente sabe muito bem que a partir daí Pedro tem responsabilidades e não com atitudes superficiais, mas começa a viver uma vida de compromisso, porque a obra de Deus deveria começar. Jesus, ele trouxe o reino, mas o reino precisava ser expandido agora numa obra que pudesse ter organização, de convivência, de relacionamento, de trabalho que desse sequência. E essa obra seria realizada com os apóstolos, aqueles que vieram após Jesus. A salvação era um compromisso que Deus tinha com o mundo, mas essa salvação, ela tem compreensão, ela tem entendimento. Ninguém é salvo porque só quer ser salvo, não, porque tem que ter compreensão, porque passa pelo processo do arrependimento. É racional, a salvação é racional, embora ter sensibilidades humanas, porque nós somos humanos, né? As emoções entram realmente no campo quando a salvação entra em nossas vidas, mas o romper, o quebrar, o anular, o desfazer, a força do pecado em nós vem pela razão, pelo entendimento. Então, era necessário que Pedro e todos os outros apóstolos tivessem esse compromisso pela palavra, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, nós não podemos nos comprometer com Deus se nós não sabemos quem é esse Deus. Nós não podemos nos comprometer com o reino sem sabermos qual a significância do reino no mundo. Como é que nós vamos nos envolver com uma obra que nós não conhecemos a qualidade e a especificidade desse trabalho? Então, a salvação, ela começa com o entendimento, a mensagem entra na vida da pessoa, dando capacidade a ela de se autoanalisar, de entender quem é Deus, e aí ela vai crescendo na fé. Por isso que a gente vai ver lá em Atos, capítulo 2, versículo 44 em diante, e aqueles que se convertiam, se uniam com os irmãos no partir do pão, estavam juntos, aprendendo a doutrina de quem? Dos apóstolos. E todos que criam, caíam que? Na graça de Deus. Quer dizer, existia, então, um envolvimento de entendimento, da consciência, e eles começavam a participar daquele grupo e se integrarem naquela forma do novo conhecimento com satisfação na graça, com alegria, na graça de Deus, com singeleza, com bem-estar. Não tinha entre eles dificuldades. Se nós estivéssemos totalmente aqui na graça de Deus, toda a igreja, esse tempo estaria abarrotado. Mas ainda vamos chegar, amém, irmãos? Você pode aplaudir ao Senhor? Ainda vamos chegar. Porque você está aqui, olha, está faltando pouco. Então, o conhecimento é libertador, né? O próprio Jesus mesmo falou isso. Conhecereis a verdade, vos libertará. Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, é uma alegria muito grande quando nós temos esse conhecimento a partir de todas as dúvidas que existem a respeito da vida, do ministério e da obra de Jesus e da igreja. Porque a igreja, depois que Jesus é assunto aos céus, ela tem a maior herança de Deus aqui na terra. Por isso acontece aquilo que fez com que a igreja se espalhasse, né? Ainda a perseguição foi uma forma da igreja se espalhar, mas também com isso perderam-se muitos documentos, muitos pergaminhos, né? A gente sabe que quando Roma entrou em Jerusalém, foi 70 anos depois de Cristo, quer dizer, significa 40 anos depois que Jesus morreu, que entraram no templo, né, e tiraram tudo aquilo que era documento de fonte fidedigna da fé, porque
a fé começa com o judaísmo. A fé cristã começa com o judaísmo. Tudo que nasce do judaísmo. O catolicismo, o islamismo, sai do judaísmo. Então, os elementos de fundamento biográficos, com todas as formas que Deus havia dado através da cultura judaica, sumiram. Boa parte sumiram. Porque quando o general Tito entra, ele toma todos os bens e aí se perde. Fica a história, a história fica na vida daqueles que estavam se espalhando. Os pais da fé, que a igreja depois que se espalha depois de Constantino, a gente vê ali que a história é a história de vida, a história que eles tiveram que reescreverem. E a igreja toma a proporção de ficar escondida, porque era perseguida, porque estava sofrendo como que eles fossem transgressores. E aí vem os imperadores romanos, e tantos outros, e o próprio Nero, que é o imperador mais sagaz, que a gente chama esse período da Era das Trevas, que os cristãos eram totalmente colocados na prova, na morte, em arena, para serem espetáculo para o povo, e os leões comiam, eram colocados em estacas para iluminar as estradas, eram ateado fogo neles e iam para lugar de tortura. Então, a igreja ela passa um pedaço muito difícil e sobrevive a essa perseguição, essa calamidade, esse momento difícil, onde depois vem as cruzadas, Bom, a gente está indo bem para mais longe, mas o importante é você entender que Jesus, ele é uma figura importante que divide a história. Querendo ou não, a prova de que Herodes, esse que o tentou matar quando criança, há provas encontradas de que ele realmente viveu, de que tem realmente esse pronunciamento, esse edito, tem isso na história. Então, não tem como apagar, não tem como tirar, A própria, hoje, Igreja da Natividade, segundo a história, ela está na base onde Jesus nasceu. Aí é questão que entra os antropólogos, os arqueólogos, entra os pesquisadores para provar, mas ainda é um lugar onde se aflui tanta gente em todos os lugares. Jerusalém é a terra santa, continua, apesar do conflito, é o lugar que mais se assedia gente para conhecer Jesus. Então, nós estamos num palco muito interessante para conhecer essa pessoa. Porque Jesus foi uma pessoa. Jesus foi um Deus humano. E é muito bom a gente poder estudar dessa forma, porque existem entroncamentos dessa verdade, dessa realidade. Há muitas coisas, depois a gente vai falar a respeito de que existem teorias que Jesus não ressuscitou. Existem. Então, alguns até dizem que esse caso de Herodes é comparado a uma parábola. Então, irmãos, a gente quando vai estudando, a gente vai vendo, mas a gente tem que saber também o lado daquilo que é contradito à palavra. Por quê? Porque a gente também tem que se forjar de base para poder repelir, para poder confrontar. Então, existem coisas na Bíblia que a gente tem que usar, é o que se chama de apologética. A defesa da fé é uma das matérias. Apologética. A gente combater as heresias. Então, a gente vai encontrar isso. O personagem de Jesus Cristo, ele, no campo das pesquisas, da arqueologia, no campo até da própria psicologia, existem muitas coisas que tentam provar que não há tanta existência assim. Mas a gente pode ver que hoje a arqueologia tem sido a ciência que estuda o passado para melhor apresentar o presente. A arqueologia tem sido um fenômeno especial para provar que a Bíblia tinha razão. Os achados, os manuscritos, todas as peças, utensílios e cidades que encontraram, que foram soterradas, tudo prova, até a questão do Mar Morto, a cidade de Sodoma e Gomorra, tudo comprova que a Bíblia tinha razão. Foram achados, comprovados, e que realmente
bate com o relato das Escrituras. Então, isso é o campo da fé, mas também é o campo da ciência. Bom, eu estou falando tudo isso porque é importante você conhecer. A sua fé não está fundamentada em uma coisa qualquer. Você não serve a uma pessoa, você serve a um Deus, Senhor, Salvador, que se tornou carne, se tornou pessoa para poder fazer os desígnios de Deus, porque não tinha um homem que pudesse realizar a obra que ele realizou, que foi obra eterna. Não tinha ninguém que pudesse realizar essa obra. Então, ele teve que encarnar, se tornar um de nós, como diz o Evangelho de João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. João, quando o viu, diz o texto: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, houve ali uma revelação. Mas é importante que você saiba caminhar. A igreja, quando tem um conhecimento, ela possui, então, maior condições de fé. A fé, ela só vem quando você tem o entendimento da palavra de Deus. Por isso, Jesus sempre estava ensinando, sempre estava ajudando as pessoas através da revelação dos mistérios de Deus. Jesus usava o campo sempre mais prático, mais acessível, que eles viviam justamente sobre aquilo que eles trabalhavam, né? Sobre terra, mar, rede. O reino de Deus é como uma rede que é lançada ao mar, que pegando muitos peixes, há peixes bons e peixes ruins, que o pescador tem que fazer o quê? Separar. Gente, é a ideia do Evangelho, né? Ele põe a questão do alqueire, que é o medidor de cereais, tá? Ele fala a respeito da lamparina, que eles usavam na época. Então, Jesus foi um gênio na questão da capacidade de entender o ser humano e fazê-lo entender o Evangelho na forma simples e de maneira com que construísse relação com Deus fora daquele legalismo do templo, né? Dos fariseus, né? Legalismo dos sacerdotes. Jesus vem na simplicidade mostrando um Deus que é relacionável, um Deus que entende as pessoas de forma que é do dia a dia, que sente a dor, que se preocupa com o sofrimento, que sabe que o ser humano ele pode passar por dificuldades, né? Aquele momento que aquela mulher encurvada está lá no templo, ela sabe que não podia chegar no templo, porque a mulher não podia ir para o templo, não podia chegar. E Jesus viu, ela estava encurvada há 18 anos. E Jesus sabia que ela precisava de cura, e ela era filha de Abraão, ela era judia, mas não podia chegar. E Jesus se aproximou dela e perguntou: você quer ficar curada dessa encurvadura? E ela falou: eu quero sim. E Jesus falou: então a sua fé te salvou. E aquilo deu pano para manga. Jesus está curando no sábado, isso aí, né? E eles no sábado, se um animal caísse no buraco, se tivesse algum problema, eles levantavam, tiravam o animal, cuidavam do animal. E Jesus falou: essa é filha de Abraão, não é justo que ela esteja assim? Então o sábado é maior que o Senhor, ou o Senhor é maior que o sábado? A tradição se colocava no lugar de Deus, a tradição se colocava no lugar da vontade de Deus. Aí Jesus começa a desmontar toda essa tradição, que ela era boa, mas não podia impedir que fosse realizada a vontade de Deus. Então, se estava impedindo que fosse realizada a vontade de Deus, a tradição, que a tradição era um costume humano, é um costume. A gente criar um costume aqui, quer dizer que o costume vai ser maior do que a vontade de Deus? Aí a gente vê que Jesus, ele desmonta aquela tradição, e Jesus dá vida, vitória, dá uma lição para aqueles homens, que eles queriam guardar a tradição só por uma coisa, né? Mas para outra coisa, eles podiam fazer. Então, irmãos, a gente vê tanta lição, tanto ensinamento de forma simples, como nós vamos aprender durante essa nossa jornada. Como era a vida de Jesus e o seu tempo. Vamos lá. 2000 anos atrás, um homem chamado Jesus foi sentenciado à morte, crucificado em uma colina nos arredores de Jerusalém. No terceiro dia, acreditam mais de 2 bilhões de cristãos, ele ressuscitou para subir aos céus. Evento comemorado todos os anos no domingo de Páscoa. Segundo a fé cristã, Jesus ressuscitou por ser Deus,
feito homem, como era de esperar. Esse aspecto divino deixou na sombra seu lado humano. Mas o fato é que Jesus trabalhou, comeu, dormiu, conversou e se divertiu em uma época, em um lugar específico, com costumes e tradições próprios. Ir a Jerusalém, para todo judeu, era obrigação, porque eles comemoravam a Páscoa. E depois, quem não sabe a respeito de Páscoa, a gente vai explicar. No mínimo 3 vezes ao ano, nas grandes festas, que era a tradição da vida religiosa dos judeus, né? De festa de preceitos judeus, iam até o templo em Jerusalém, que isso aí era a tradição. A Páscoa, o tabernáculo e o Pentecoste. A necessidade de sacrifícios para apagar algum pecado fazia desta obrigação religiosa um ritual. Aquilo era algo que estava no calendário e aquilo se tornou como uma obrigação religiosa, um ritual. Era prática, era coisa automática desses irmãos. Jesus, inicialmente, com sua família, conforme as narrativas dos evangelhos, formavam caravanas da Galileia e iam a Jerusalém. Isto acontecia na festa da Páscoa, na festa de Pentecostes, na festa das tendas ou do tabernáculo. Sabemos dos tantos momentos que Jesus esteve em Jerusalém, que estão transcritos no Novo Testamento. Vamos dar uma parada aí, segura um pouquinho aí. Então, a nossa herança hoje do Jesus histórico Salvador, ele tem uma maior crescente por causa desses evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, são eles que nos dão a história de Jesus, mais biograficamente Mateus, Marcos, Lucas. E a gente percebe que essa herança é justamente o documento que mantém a fé, porque conta a história, a narrativa de todo o processo que acontece com Maria, com José, o nascimento de Jesus, todo o trabalho que aconteceu, porque isso vai narrando os pontos, a exposição vai dando crédito à fé. Então, sabemos dos tantos momentos que Jesus esteve em Jerusalém, que estão transcritos no Novo Testamento. Na época do nascimento, foi apresentado no templo, conforme o preceito judaico. Todo filho primogênito deveria ser apresentado ao Senhor e oferecido sacrifício de preceito, era obrigação. Nesta ocasião aconteceu a purificação de Maria, sua mãe. Outro momento foi a perda, encontro de Jesus em Jerusalém, que os pais, por causa da festa, muita gente, Jesus estava então conversando com os doutores lá, discutindo um trecho das Escrituras, e eles ficaram assim, né? Porque, embora soubesse que ele veio para uma missão, mas todo aquele relacionamento se torna assim muito possessivo, né? Porque eles achavam que Jesus era filho deles mesmos, por uma questão até emocional. Mas quando eles veem Jesus discutindo com os doutores, eles percebem então uma obra extraordinária, uma coisa assim como pode, uma criança de 12 anos discutindo com os mestres da religião, né? Entre os doutores. Durante sua vida pública, Jesus foi muitas vezes a Jerusalém, muitas vezes, não pouca. O evangelista que mais narra estas idas de Jesus a Jerusalém foi João. Ele narra nada menos que 5 festas judaicas que Jesus foi a Jerusalém. Nestas se inclui a última festa da Páscoa, em que aconteceu, né, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E agora vamos ver a geografia dos trabalhos ali onde Jesus operou, que é muito importante. Como era a Galileia no tempo de Jesus? A gente tem que pensar aí numa Galileia dominada pelo Império Romano, tá? A Galileia onde Jesus nasceu e integrava o Império Romano, que abrangia todo o entorno do Mediterrâneo, incluindo partes da Europa, da África e da Ásia, somando 50 milhões de habitantes. Olha só, muita gente, né? Principais cidades, né?
a gente tem aí uma visão na época de Jesus, as principais cidades que operavam e que tinham poder, né, econômico, social, cultural nessa época. Roma, 1 milhão de habitantes, né? Alexandria, 700 mil, Antioquia, 300 mil. Imperadores importantes, né, que mais conhecido, citado na Bíblia também, Augusto era o imperador quando Jesus nasceu, ele foi sucedido por Tibério. E a ínfige, né, era a moeda, a efígie, governante que Jesus observava, né, observa em uma moeda, em uma passagem do Novo Testamento, Jesus manda pagar o imposto, né? Dai-me um dinheiro para o ver. E eles lhe trouxeram. Então, disse-lhes, de quem é esta imagem e inscrição? Responderam-lhe, de César. Então, respondendo Jesus, disse-lhes, dai o quê, irmãos? Então, Jesus, ele jamais foi ali um rebelde, um subversivo. Ele pegou a infígie e disse, de quem é a cara dessa pessoa que está aqui? Ah, é de César. Então, devolve para ele, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então, eu achei importante trazer essa imagem, era justamente a moeda que circulava no tempo de Jesus. Olha aí, gente, moeda com a efígie do imperador Tibério, filho de Augusto. Então, a gente vai assim imaginando, né? A gente vai viajando também no tempo. A província da Judéia foi aonde Herodes se tornou ali como rei da Judéia, né? Ele era o governador, como rei da Judéia. Tinha poderes fortíssimos dados por Roma. Então, a Judéia foi conquistada pelos romanos em 63 a.C. e virou um reino semi-autônomo, né? Porque tinham autoridades até um limite e outra deveria pedir a autorização de Roma. Quando o rei Herodes morreu, o território foi dividido entre os seus 3 filhos, né? Filipe, leste do Rio Jordão, Arquelau, Judéia, Samaria, Idumeia, e Herodes, esse aqui é o mais conhecido, né? Herodes Antipas, que foi o da Galileia. Arquelau revelou-se tão brutal que foi deposto. Seu reino foi convertido em província sob os cuidados de um governador romano. Na época de Jesus, esse governador era quem? Viu como é que a memória vai chegando, a gente vai... Então, quem se tornou governador nesse período foi Pôncio Pilatos, foi quem entregou Jesus no período de Páscoa para ser crucificado, né? A esposa dele sofre muito com isso, mas ele queria ter uma reação política, né, dos judeus a seu favor, por causa do seu momento ali de governo ali, mas aconteceu isso. Jerusalém, principal cidade da Judéia, com 25 mil habitantes, recebia 100 mil peregrinos para festas como a Páscoa. Meu Deus e meu Pai, 100 mil peregrinos. Sua importância devia-se ao templo, uma colossal construção que ocupava 1/5 da cidade e era o centro do judaísmo, como eu falei para os irmãos, e ainda o é, com toda a destruição que teve, porque da Jerusalém antiga, do templo, só sobraram os muros, né? Que ainda tem aquela controvérsia, que agora é o muro das lamentações, das orações, que ainda continua sendo um cenário de uma manifestação religiosa. Não tem como a gente não reconhecer. Embora a gente tenha que usar essa questão cultural, histórica, política, mas a gente sabe que lugar de adoração, onde tiver 3, 2 ou mais reunidos, não é? Jesus está presente. Não é questão geográfica para a adoração, para a relação com Deus, para a intimidade com Deus. Mas, historicamente, culturalmente, não podemos deixar de entender e aceitar, né, a importância de Jerusalém como a capital do poder de Deus e a sua importância como matriz religiosa, né? Quando alguém fala assim, eu vou para um lugar onde produz mais fé, pensa onde? Jerusalém. Lugar, tá? Bom, volta aí um pouquinho, só para eu entender. Sua importância devia ser ao templo, uma colossal construção que ocupava 1/5 da cidade e era o centro do judaísmo. Jesus foi levado ali 8 dias depois de nascer, a história conta isso na Bíblia, para que seus pais
fizessem a consagração, a oferenda obrigatória, né, de um casal de pombos. Na sua consagração houve a oferta, porque o menor das ofertas que a pessoa poderia ofertar seria a oferta de pombo. Então, eles, como era muito simples, deram uma oferta aí, gente. Isso é uma enquete, né? Uma maquete. É uma maquete. Então, a gente vê mais ou menos como era no tempo de Jesus, tá? A Galileia. Jesus nasceu nos confins do Império na Galileia, um reino de 200 mil habitantes. Por estarem fora da Judéia, galileus, como Jesus, eram tidos pelos outros judeus como broncos, caipiras. Então, ainda é como se fosse aqui, né? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, né? Existe essa coisa que discrimina, né? Mas existe. Então, na época de Jesus também existia. A Galileia não era árida e rochosa, era uma região bastante usada para a agricultura, terra onde tinha realmente bastante forte produção da terra. Era dividida uma parte árida e uma parte vegetativa. Ali havia muita chuva, né? E se produziam cereais, azeite de oliva, vinho e frutas, né? Inclusive, há comentários, tá, que ainda existem ali árvores, né, frutíferas do tempo de Jesus. Isso eles tentam provar, principalmente a oliveira, né, que é uma árvore que aguenta muita crise, né, onde aguenta muito tempo ruim. Na época de Jesus, há muita colheita de azeitonas. A produção das azeitonas servia para a combustão, servia para ajudar na área da medicina tradicional judaica e também para usos específicos da oficialização do templo, como também para alimento. E a uva prensada, a primeira prensa, a segunda prensa, então ali sabia qual era a melhor produção do azeite. Ali havia muito, bom, já falei, né? Ali havia muita chuva, se produziam cereais, azeite de oliva, vinho e frutas. Nazaré foi a cidade que Jesus se desenvolveu, onde ele cresceu, onde ele teve a parte da sua infância e também onde ele começou o seu ministério, mas não foi muito aceito. Os irmãos sabem disso. Ele nasceu em Belém, foi para Nazaré, mas Nazaré começou o seu ministério, mas teve muito entroncamento, né? Inclusive, eu falei isso aqui na aula passada, que o lugar onde a gente é mais rejeitado é o lugar onde a gente é mais conhecido, pelo menos pelo começo, no início. Depois que a coisa se destrava, aí tem maior aceitação. Por quê? Porque as pessoas te conhecem. Tipo assim, é o Wilson, é a Rose. Então, não existe tanta credibilidade pela razão dessa aproximação, né? Por isso Jesus falou o quê? Que o profeta não tem honra na sua própria pátria, na sua própria casa. Por causa disso, porque é fulano de tal. E quando é alguém que não é conhecido, se tem maior valor, maior preço. E foi o que aconteceu com Jesus. Então, a visão para essa análise crítica é por Jesus, tá? É por meio dele, como ele foi visto, como ele foi aceito e não aceito, tá? Então, quando a Bíblia diz que o profeta não tem honra na sua própria pátria, na sua própria casa, é em relação a Jesus, que ele mesmo foi perseguido e rejeitado pelos seus irmãos. Os próprios irmãos de Jesus o rejeitaram. Nazaré. O Novo Testamento relata a pergunta feita por um homem chamado Natanael, né? Quando lhe contaram de que povoado vinha Jesus. Aí o que ele disse, irmãos? O que disse? É muita coisa boa para um lugar que não tem nada. Como pode vir alguma coisa boa de lá? Não pode ser. Natanael também foi um discípulo, né? Nazaré era pouco mais do que uma aldeia, segundo algumas fontes, como não mais de 20 casas, a 115 quilômetros de Jerusalém. Era muito longe. Era como se fosse daqui para Cabo Frio.
Era muito longe mesmo. Vocês notarem a importância dessa obra, porque quando Jesus saiu de Nazaré para Jerusalém, olha só a distância, era muito distante. Pode passar. Ok. A gente vai ficando por aqui, irmãos, e a gente vai crescendo. Eu prefiro trabalhar dessa forma didática, menos compromissadas, né? Assim, de ficar pregando, melhor a gente está ensinando, para entendermos mais. E se vocês quiserem, é só pedir a Camila, a Laís, que a gente tem um material, a gente passa o material sem problema nenhum, tá? Por e-mail, acho que é até melhor. Por e-mail ou pelo WhatsApp. Deus nos abençoe, até o próximo encontro, nós vamos estar aqui, nós vamos agora orar a Deus, vamos agradecer a Deus, irmãos, amém? Agradecer a Deus pela sua palavra, pela sua preocupação por nossas vidas, pedir a Deus que venha entrar com provisão em tudo que nós precisamos, né? Eu vim orando, Senhor, nos dá a sua palavra, a palavra de Deus é a sabedoria. Chamar o pastor Luiz Carlos, ele está aí? Está não? Vamos chamar a pastora Tânia para fazer essa oração, em seguida nós vamos ofertar, dizimar a casa de Deus. Quem desejar ter a camisa do nosso estudo, é a camisa de escola de santidade, tá? O valor dessa aqui é R$25, preço da pessoa que vende, nós não botamos nada, R$25. A outra que não tem essa gola aqui, é a gola, como é que é? Careca, obrigado, pastor. É R$15, R$15. É uma malha boa, gostosa, dá para vestir bem. Qual é a nossa ideia? A nossa ideia é institucionalizar. Para quê? Divulgar. Aqui, a Cris está com uma aqui, isso, essa golinha careca. É para divulgarmos nosso trabalho, chamarmos novas pessoas para participarem conosco. Amém, irmãos? Então, põe a mão aí na direção do seu coração. Vamos agradecer a Deus. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, te damos graças nesta manhã por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pela ministração da Tua palavra, Senhor Deus, que é um ensino para nós estarmos cada vez mais crescendo, Senhor Deus, não só na graça, mas no conhecimento da Tua palavra. Muito obrigada, Senhor Deus, pelo Teu zelo, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado por nós. Te louvamos, Senhor Deus, te agradecendo, Senhor Deus, pelo imenso privilégio, Pai, de estarmos na Tua casa nesta manhã, para aprendermos mais de Ti, a Te conhecer melhor através do estudo da Tua palavra, Senhor. A conhecermos melhor, Senhor Deus, ao Deus que nós servimos e a quem amamos. Muito obrigada, Senhor Deus, por tudo. Te louvamos hoje e sempre, no nome poderoso do Teu Filho Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém.